Ok, agora sim, bom dia. Hoje nós não vamos fazer a nossa recapitulação que fizemos todas as vezes. Eu acredito que essa altura do campeonato, se você esteve presente ou se você acompanhou online, você já tem uma boa ideia daquilo que nós temos visto, né, nesses dias. Então não há necessidade de fazer novamente uma revisão. Entender. É o do meio aí. Isso. Ok, isso. Vamos orar então e logo voltar a nossa atenção para o nosso estudo dessa manhã. Ok? Deus querido, nós agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Agradecemos, ó Deus, por mais uma semana que o Senhor nos dá. Pedimos, ó Pai, pelo dia que teremos de descanso, o dia com a nossa família na fé aqui na igreja, e também por aqueles irmãos que estarão trabalhando, que Tu possas guardar a todos. Abençoa aqueles que estão, ó Deus, retornando de viagens neste fim de semana e amanhã, possa guardá-los, e aqueles que estão indo, o Senhor possa guardá-los também. Abre o nosso entendimento pelo Teu Espírito Santo, para aquilo que nós vamos ouvir nesta manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, não chega a ser uma revisão, como eu falei que não faríamos, mas aqui apenas para nos situarmos. No finalzinho da semana passada, do domingo passado, nós tratamos sobre evangelismo pessoal, não é isso? E falamos sobre, em especial, a pessoa de Jesus como um referencial de evangelismo pessoal. A nossa tese, meus irmãos, que nós estamos defendendo é que o centro do trabalho evangelístico de uma igreja é o evangelismo pessoal. O grande problema de muitos lugares, muitas igrejas, é que, uma vez que isso aqui não funciona, o caro pastor, querendo fazer o seu trabalho à frente da igreja, ele começa a criar eventos, programações evangelísticas para consertar um problema, que é a minha igreja não está evangelizando, a nossa igreja não está evangelizando. Ao meu ver, você não pode corrigir uma desobediência bíblica com uma alternativa que não resolve o problema em si. Qual é o problema em si, gente? Não se está obedecendo à palavra de Deus. Não é a programação evangelística que vai consertar aquilo. Vai consertar em parte, a gente viu isso aqui quando falamos de outro tipo de evangelismo, a questão de a igreja estar tendo algum tipo de evangelismo. Mas se eu não evangelizo, o Adriano não evangeliza, o Gustavo não evangeliza, aí a gente programa aqui no terreno vazio ao lado, né? Uma tarde de brincadeira com a criançada. E chama isso de programação evangelística. Eu, Adriano e Gustavo continuamos desobedecendo a palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo o meu ponto aqui? A programação não conserta o problema principal. É que nós não estaremos imitando a Jesus naquilo que nós vimos semana passada, que por onde quer que ele passava, ele compartilhava o evangelho a qualquer momento. Ele produzia um terreno comum quando não era possível compartilhar o evangelho. Ele preparava o terreno e conseguia compartilhar. E a gente viu os exemplos aí, especialmente no caso de Nicodemos e da mulher samaritana. Nós vimos também na vida de Jesus, em terceiro lugar, que ele, diante do seu evangelismo, as pessoas colocavam barreiras, obstáculos. Ele removia essas barreiras, removia esses obstáculos para poder continuar falando com a pessoa. Em outras palavras, meus irmãos, o que seria obviamente uma coisa assustadora, o Filho de Deus, o nosso modelo de vida cristã. O modelo de vida cristã não é o pastor, não é o outro irmão, apesar que nós podemos aprender uns com os outros. Jesus, o nosso modelo, não criou desculpas. Ele tinha uma missão, ele executou a missão. Como se fala no popular, né? Ele deu o seu jeito.
mas ele realizou aquilo que ele tinha que realizar. Então, tem lá aquela criatura no seu trabalho que Deus coloca aquele peso no seu coração por ela, né? Aí você está orando tal, e aí você vai primeiro round, aí você vai lá tentar a primeira vez, aí você vê que a pessoa tem ódio de crente. Aí você já diz, sabia que ia ser difícil mesmo. E você já dizia, Jesus nunca faria isso, irmãos, nunca. Esse é o meu ponto aqui. Ele nunca veria uma necessidade espiritual de uma pessoa e não há maior necessidade espiritual do que salvação e diria, ele é assim mesmo, as pessoas são assim mesmas. Ele insistiria e produziria os meios para conseguir. Vamos chegar lá. Segura a tua pergunta, de preferência no microfone, agora na segunda parte de grupo, né? E finalmente, o que Jesus oferecia? Nascer de novo, resultado da vida eterna, o perdão, fonte de água viva. Ou seja, no ponto D, a gente quis destacar que evangelismo não é oferecer solução para casamento em frangalhos. Evangelismo não é oferecer solução para problemas com drogas. Evangelismo não é oferecer cura. Todas essas coisas Deus pode resolver. Deus pode resolver casamento em frangalhos, Deus pode libertar das drogas, Deus pode curar. Ninguém tem dúvida disso, irmãos. Deus vai restaurar todos os casamentos? Sim ou não? Não. Então eu não posso oferecer isso no evangelismo. Porque o evangelismo, meus irmãos, oferece uma certeza, não uma possibilidade. Creia em Cristo, arrependa dos seus pecados e você será salvo. Não é a palavra de Paulo ao carcereiro filipense? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, ponto. Crê no Senhor Jesus Cristo. E a gente vai ver, vai fazer uma análise, não tem nada disso. É uma certeza. Agora, apesar dele poder libertar das drogas, ele vai libertar todas as pessoas das drogas? Não. Ele cura todas as pessoas? Não. Não é uma questão de poder, meus irmãos, é uma questão de vontade. A vontade de Deus, em muitos casos, é que a pessoa passe pela enfermidade. Não, pastor, não podemos pregar esse Deus. As pessoas não creem nesse Deus. Pois é, porque creem num Deus que elas criaram, não no Deus da Bíblia. Uma das pessoas mais queridas por nós no Novo Testamento, que é Timóteo, por ser um jovem, né? Por ser um jovem pastor, por ser um discípulo fiel de Paulo. Você lembra que Paulo fala para ele o seguinte, olha, não tomes mais água apenas, tome misturado com um pouco de vinho por causa das tuas constantes enfermidades. Ele era discípulo do apóstolo Paulo, aquele que ressuscitou a Eutico, e Paulo, por algum motivo que nós não sabemos, não tinha autorização de Deus de simplesmente dizer, Timóteo, gastritezinha? Eu ressuscitei e foi mortos. Está curado aí, bora fazer o trabalho de Deus. Irmãos, estão entendendo? Igreja que promete quarta-feira da cura é propaganda enganosa. Ou quarta-feira do milagre. Porque Deus não é bichinho de controle remoto que está no controle da igreja, ou do pastor, ou do pregador, ou de quem quer que seja. Deus restaura, liberta, cura quem Ele quiser. Mas Ele nunca dá as costas àquele que o busca em arrependimento e em fé. Amém, irmãos? Por isso que a oferta de Jesus para essas pessoas não foi outra coisa a não ser a salvação. Então, esse foi o resumo que a gente fez do evangelismo pessoal. Nós tratamos também, no evangelismo pessoal da Operação André, rapidinho aí como ele foi alcançado, como ele logo foi alcançar outra pessoa, anunciou a Jesus e levou Pedro a Jesus. Mostrando, meus irmãos, a rapidez da compreensão da experiência pessoal com o Evangelho, da realidade de outros ao seu redor, no caso dele, de Pedro,
e finalmente uma ação em relação aos outros, ou seja, ele não ficou parado, né, com a necessidade de Pedro, mas foi buscá-lo para levar a Jesus, e agora sim, finalmente, cuidado posterior com os alcançados, ou seja, houve acompanhamento daqueles resultados. E aí chega, Max, o que você estava falando sobre o evangelismo em grupo. Acho que esse primeiro parágrafo responde a sua pergunta. A pergunta do Max era, então, não devemos fazer essas coisas? Olha aí. É importante salientar que o evangelismo em grupo não pode tomar o quê? Proeminência diante do evangelismo pessoal. Isso foi o que nós analisamos semana passada. Não é que você não pode fazer uma coisa. Eu pergunto o seguinte: se você tem uma igreja em que a grande maioria da igreja compreendeu e evangelizam pessoalmente, há necessidade de você gastar tempo, energia e dinheiro fazendo grandes concentrações, espetáculos, tardes, do que sei lá o quê, se nós já estamos evangelizando? O problema, meus irmãos, aí é que fica a pergunta: estamos evangelizando? Esse é o momento, né? É como se você estivesse sozinho aqui nesse salão. Eu estivesse sozinho. É a pergunta que você tem que fazer para você. Ah, mas eu prego na igreja, eu canto na igreja, eu cuido do som, eu ajudo na limpeza, eu sou tesoureiro. E daí? Quando que qualquer função na igreja substitui a função principal que nós temos aqui no mundo? Quando a comunidade Batista Videira começou, irmãos, isso aqui vale até um testemunho da nossa história. Nossa igreja começou, todos do grupo inicial eram de outras igrejas anteriormente. Sabendo do nosso projeto, se juntaram a nós. Aproximadamente 13, 14 pessoas, eu não lembro bem agora. Desses tantos, hoje tem o Ronaldo e a Jane e a Marcela. Muito bem. Algo que desde o primeiro dia eu tentei passar, mas você vê só, o que é a programação cultural que você tem dentro das igrejas? Nós ficamos de janeiro até o final de março em treinamento, toda segunda-feira à noite. Lembra disso, Ronaldo? Segunda-feira à noite era teoricamente o meu dia de folga. Eu digo teoricamente porque eu raramente tiro folga, mas era meu dia de folga do meu ministério anterior. Então o que eu fazia naquele dia era meu problema. Se eu queria ficar o dia inteiro na rede, o dia inteiro pescando, o dia inteiro carregando pedra, ou à noite treinando o pessoal que ia plantar uma nova igreja, era meu tempo livre. Então foi isso que eu fiz. Muito bem. Eu tenho os slides até hoje em algum lugar no meu computador, tenho tudo lá. Começaram os primeiros cultos. Várias pessoas, eu me lembro até hoje uma pessoa conversando assim: pastor, tudo bem. Agora eu quero saber o seguinte: o que a gente vai fazer aqui na igreja? O que a pessoa está me perguntando, irmãos? Cargos. A igreja nem tinha sido plantada, o pessoal já estava pensando em diretoria. Quem vai ser o quê, como? Nós não tínhamos um centavo, o pessoal já estava pensando em tesoureiro. Era o tesoureiro de administrar nada. Não tínhamos uma ata para redigir, a pessoa já estava pensando em secretaria. Por quê? Modelinho. Veio do modelinho de que para trabalhar para Deus você tem que ter cargo na igreja. E aí eu falava um por um: irmão, irmã, pensa nas pessoas que você trabalha lá fora. Fale, converse sobre Cristo durante a semana com elas. E se for necessário e possível, traga no domingo que vem para o culto. Mas se der, ofereça, fale sobre a salvação e faça um desafio para a salvação. Irmãos, é como se eu estivesse falando em sânscrito. Porque nós somos, em nossas igrejas, programados para sentar e assistir. Até o nosso linguajar é esse. Nesse domingo eu vou visitar a igreja lá, a igreja da Asa Branca, eu vou assistir o culto lá. Está errado. Você assiste filme, peça. Você presta culto. Você vai lá na igreja Batista da Asa Branca prestar culto junto com aqueles irmãos de lá. Você não assiste o culto. Assistir é passivo.
Assistir é espectador. Vocês não são espectadores, irmãos. Não tem alguém aqui fazendo um número para que os demais assistam. Há alguém participando do culto com uma função específica que é dirigir, pregar, dirigir o cântico, né? Fazer uma de missões, mas todos nós estamos participando, não assistindo. Ou seja, vocês percebem, irmãos, como a gente tem alguns ranços, alguns paradigmas que precisam ser modificados? Ah, pastor, será que é sério assim? Não levante a mão, por favor. Você evangelizou esta semana? Você teve 7 dias. Você comeu. Você brincou. Esta semana você se preocupou de alguma forma com a salvação de alguém? Se sim, meu irmão, glória a Deus. Se vai dessa não, é graça. Porque o mais normal, a regra, é a gente passar pela nossa semana depois de ter ouvido sobre o evangelismo domingo passado. Passar a semana e não ter feito nada. Agora, quer ver só? O pessoal está ensaiando uma peça para o retiro. Beleza. Vamos supor que depois dessa peça, preste bem atenção, irmãos, como é que nós somos necessitados de estrutura. Como que a treliça é extremamente... temos uma tremenda dependência da treliça, da estrutura. Quando que ela é até importante, mas a vida está na videira, não na treliça. Não na armação, não no giral. É a planta que se move pelo giral, é onde está a vida, mas nós somos dependentes por demais da estrutura. Vamos supor que passado o retiro vocês gostaram do pessoal da peça, fizeram muito bem, e eu acredito pelos comentários que estão fazendo mesmo, e aí alguém tem uma ideia fabulosa. Bora fazer essa peça na praça. Por quê? Aí alguém fala assim, porque a nossa igreja precisa evangelizar. Aí eu mordo o dedo. Porque, de novo, não que não possamos, irmãos, melhora a produção, bora para aquele palco lá, perto do Paracate, lá, aquela coisa lá, né? Faz negócio, faz... Bem, o ponto aqui da nossa lição, meus irmãos, não é que você não possa. Olha lá. Por que tem que ser proeminência do evangelho pessoal? Afasta a igreja do modelo mais bíblico, se torna uma alternativa sem real evangelismo, enquanto as pessoas se ocupam no apoio. Pronto, aí ó. Vamos fazer agora a peça Cristo nas Praças. Tem até nome bonito. E aí você diz assim, nossa igreja está evangelizando. O que você fez? Eu segurei uma lâmpada. Não, meu irmão, você não evangelizou. Compreenda isso. Pastor, o senhor está desprezando o ministério de seguração de lâmpada? Não é seguração, pastor, é seguramento. Tá bom. A questão, de novo, não é essa. É que se a isso se reduz o seu evangelismo, é o ponto 2 aí. Você está se escondendo atrás de um mero trabalho de apoio. Eu sei que esse discurso é duro, meus irmãos. Esse é duro de verdade, não é que nenhum eu que vi essa semana, não, que era a lorota do camarada. Mas nós precisamos parar, quebrar o ciclo vicioso de nos escondermos atrás de funções que não são evangelismo e dizer que nós servimos a Deus no evangelismo. Uma vez uma pessoa insistiu nessa tese comigo, e eu falei com ela, tá bom, meu irmão, tá bom, me diga, o que você faz na sua igreja? Aí ele falou que ele era segundo tesoureiro, ele falou que ele fazia parte de uma comissão como é que é? Logística, decoração e manutenção. Ele cuidava de pintura, cuidava de comprar cortina, cuidava se ia ter fro, se não ia ter fro, enfim. Que mais? Tá, eu também ajudo no mutirão quando tem que construir aí o prédio das congregações. Eu falei, meu irmão, com todo o amor de Cristo no meu coração, você não evangeliza. Os irmãos, por favor, aqui, me digam, aonde há evangelismo em ser segundo tesoureiro? Aonde há evangelismo em comprar fro?
para decorar o salão. Aonde há evangelismo? Ah, ele cantava no coral também. Aonde há evangelismo? Em construir prédio de congregação. E aonde há evangelismo? Em cantar no culto público, no coral. Resposta dele. O irmão não crê que Deus pode usar todas essas coisas? Não, eu vou te dizer, irmão. Olha, paradigma é pior que doença crônica. Porque doença crônica, no mínimo, a pessoa admite que ela tem aquela bursite. Agora, o paradigma é a coisa que a pessoa gosta de acreditar. E eu falei assim, meu irmão, então tá bom. Mas eu vou lhe afirmar. Se você olhar para os parâmetros bíblicos de evangelismo, eles não batem com aquilo que você está fazendo. Não batem, igreja, com aquilo que nós temos visto falar sobre Cristo há 31 semanas na pregação de Marcos. Você via claramente a diferença entre ele anunciando o evangelho e ele combatendo o falso ensino. E às vezes fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, pastor, então tá legal, então vou abandonar tudo que eu faço na igreja. Nem um extremo e nem outro. Todas essas coisas, meus irmãos, que esse irmão faz, até eu acho que ele faz demais, talvez até se ocupe demais para dar uma satisfação à sua própria consciência, não sei. Mas todas essas coisas são importantes. Nós precisamos dos tesoureiros. Eu não vou cuidar de dinheiro. Fui chamado para isso. Nós precisamos dos secretários, né? Graças a Deus, essa semana passada, o irmão Reginaldo veio aqui, ele está ajudando com o Leandro como administradores da igreja e já cuidou do som que nós vamos levar para o nosso retiro. Eu falei, Reginaldo, o Maguila, né, o rapaz do som, tem um tempo hoje à tarde para ver o som, para a gente preparar para o retiro. Você tem como lá atendê-lo, porque eu não posso? Pois não, pastor. Maravilha! O que nós não podemos, meus irmãos, é misturar, confundir uma coisa com a outra. Bem, esse aí foi o ponto 3, o evento substitui a missão de certa forma. Então, respondendo, Max, nós podemos fazer. O que não pode se tornar o carro-chefe, certo? Que forneça nós mesmos, como igreja, a desculpa de não estarmos fazendo aquilo que é o principal. Nós falamos também sobre o evangelismo público em pequenas concentrações, o evangelismo através do nosso grupo de vida. Isso aí, ainda falando sobre, tá vendo como pode fazer evangelismo em grupo? Não precisa necessariamente fechar uma rua e botar um trio elétrico. Se tem 7, 8, 9, 10 pessoas de um grupo de vida indo fazer evangelismo, é evangelismo em grupo, não deixa de ser. Através de duplas ou trios, com relacionamentos informais e também após eventos da igreja, como foi falado semana passada, o evento social da igreja e tal, e o visitante vem e a gente pode usar aquilo também. Diga lá, Tiago. No caso, por exemplo, desse rapaz aí que fazia muitas atividades na igreja, e também como o exemplo que o senhor colocou aqui do Reginaldo, vindo ajudar, seria a manifestação do serviço mútuo? Seria assim, se encaixaria para o cristão nas boas obras? Sim, está servindo aos seus irmãos, né? Irmãos, para pensar. Vamos supor que os tesoureiros entrassem em greve. Todo o serviço aqui na igreja, meus irmãos, ele é extremamente, o serviço em si, indispensável. Vamos supor que hoje às 6h10 eu falei assim, não estou a fim de pregar hoje não, ó. Eu vou ficar em casa. Sobre vai passar um negócio legal no Fantástico. Aí da hora o culto começa. Cadê o pregador? Eu tenho uma responsabilidade diante dos dons que Deus tem me dado e a função que Ele tem me colocado de estar aqui. Agora, essa responsabilidade também se refere a qualquer membro da igreja, mas entendeu o que eu quero dizer? Então, eu entendo, meu irmão, que o meu serviço é missão dada e missão cumprida. Ninguém tem nem que me cobrar isso. E da mesma maneira eu enxergo qualquer pessoa que serve na nossa igreja. Eu brinquei essa semana no grupo de vida que minha mão está cheia de chulé, porque eu pego no pé mesmo. Se você assumir uma função,
é uma responsabilidade. Você não falha com o seu chefe. Você não falha com o seu professor. Por que nós falharíamos com o nosso Deus? Se meu nome está na escala, eu tenho que estar lá. Se eu me coloquei à disposição para ajudar, eu vou estar presente. Se eu entrei no mero grupo de teatro, eu tenho que estar lá presente. Essa semana meus filhos não puderam vir no sábado, porque eu não sabia que ia acontecer, esse negócio que a Lila está cuidando. Ficou muito em cima da hora. Eu liguei para o irmão que ficou responsável no lugar dela. Falei, meu irmão, eles não vão porque ficou muito em cima da hora, já está atrasado. Eles não têm um papel principal, mas irmão, pode contar que nesta semana eles vão estar presentes. Irmão, nós levamos o trabalho de Deus de uma maneira tão errônea, que é um voluntariado. Quantas e quantas vezes a pessoa não foi, nem sequer um WhatsApp mandou. Quem lidera qualquer coisa aqui na igreja já vivenciou isso. Eu tenho até a mensagem pronta. Só Ctrl+C e Ctrl+V. Meu irmão querido, se houver alguma circunstância que ele impeça de cumprir tal e tal função, avise. Avise o líder da área, a pessoa encarregada da área. Né? Não deu para vir no combinado da livraria? Entre em contato com a irmã Lúcia. Não deu para vir no combinado com o som? Entre em contato com o Kaique e assim por diante. Então, são serviços que a gente presta dentro da igreja. Né? Estou servindo ao meu próximo. Agora, irmãos, vocês concordam que tem um limite? Nós temos 100 e blau pessoas, né? Tem função para todo mundo? Não tem. Então, uma hora que acabou. Concorda comigo? Porém, nós temos duas áreas que estão deficitárias. Nós estamos precisando pelo menos de mais 2 casais na recepção. Ok? Nós estamos precisando pelo menos de mais 2 pessoas no Ministério de Missões. Eu venho colocando há vagas há um tempão nos grupos. Agora, um casal se voluntariou, porque o outro que está com um bebê pequeno teve que sair do trabalho na recepção, mas ainda há necessidade. Ok. Nós estamos falando aí de 4, 5, 6 vagas. Ainda temos dezenas de pessoas que não vão desempenhar necessariamente uma função aqui na igreja local. Por isso que o evangelismo tem que ser o nosso carro-chefe. Porque senão, daqui a pouco você vai estar vindo aqui, semana após semana, e você vai pensar assim, poxa, eu não faço nada para Deus. Não me levante a mão. Quem já pensou isso? Eu não faço nada para Deus. Foi a pergunta que me fizeram também no comecinho, 13 anos atrás, quase 14, da videira. A pessoa fala assim, mas a gente não vai fazer nada? Não, meu irmão, você vai ganhar gente. Meu irmão, se você não sabe o trabalho que é cuidar de um discipulado, de um novo convertido, você não sabe o que você está falando. Achando que é qualquer coisa, é fácil. Então você vai evangelizar, alcançar e discipular. E vou dizer uma coisa para você. Todas essas funções são importantes, que nós mencionamos aqui, que ajudam a igreja, né, a caminhar. Mas se você está evangelizando e alcançando alguém, essa função é mais importante do que qualquer outra que você possa exercer dentro de uma igreja local. Isso é o quão sério, meus irmãos, esse nosso estudo de domingo de manhã é. A necessidade de nós nos embutirmos da responsabilidade que pousa sobre cada um de nós. Bem, não íamos ter revisão, acabamos tendo, mas pelo menos não foi de todo, senão realmente ia ocupar muito tempo. Na semana passada nós paramos e falamos que íamos falar sobre essa escala de Engel, James Engel. Só que o questionamento que a gente vai trazer é o seguinte, será que isso aqui é algo válido? Quero que você preste bem atenção, que ao meu ver, tem um fundo de lógica e de verdade. Porém, nós não podemos tratar a vida das pessoas com tamanha matemática, como se fosse uma coisa assim tão científica, porque as pessoas são diferentes, as experiências são diferentes, e assim, quando a gente está lidando com pessoas com o evangelismo e alcançando as pessoas, o comportamento delas vai ser diferente. O que a escala de James Engel nos traz? Nos traz, meus irmãos, uma escala de -10 até 0 até -1,
e depois de mais um positivo até 10, do quão a pessoa está longe de uma conversão, e aí ela vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, até o quão perto ela está aqui, né, de uma vida mais compromissada com Deus. Então, o menos 10 é muito longe da conversão, o menos 1 é mais perto, claro, né? O menos 1 é logo depois da conversão, e o menos 10 é bem próximo de uma vida santificada e produtiva. Eu não disse? Não dá para tratar a vida das pessoas como matemática. Por isso que eu estou trazendo como um questionamento, tá? Mas queria que vocês conhecessem por que aqui e acolá você vai topar com um livro de evangelismo que vai trazer a escala de Engel. E aí eu quero que vocês tenham um senso crítico, né, de analisar isso e não precisar pegar o WhatsApp e dizer assim, pastor, o que é a escala de Engel? Já viu? Pronto. Aí já vai ter uma percepção, um senso crítico sobre isso daí. Muito bem. Então lá está o Sinfrônio, nosso personagem de quase todo exemplo aqui na igreja. Lá está o Sinfrônio. E o Sinfrônio tem uma percepção sobrenatural muito incipiente. Ele pode ser até místico e tal, mas uma percepção real do sobrenatural bíblico está muito começando ainda. Mas aí ele melhora um pouquinho, mas não tem nenhum conhecimento efetivo do cristianismo. Ele sabe, ele não é materialista mais, ele não é ateu, ele sabe que tem alguma coisa do sobrenatural, mas ele não vincula isso ao cristianismo. Ele não vincula isso à mensagem da Bíblia. Mas aí ele melhora um pouquinho mais, e ele começa a ter uma percepção inicial do cristianismo. Curiosamente, isso aqui até agora é muito o que aconteceu com C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia. Ele era um ateu declarado, de carteirinha. Mas aí, com o trabalho do seu amigo Tolkien, autor de Senhor dos Anéis, eles eram amigos, ele começa a questionar que não dá para ter só isso aqui. Deve ter uma dimensão espiritual, mas nós não podemos conhecê-la. Quem é esse? Agnóstico. Então ele começa a ter uma compreensão sobrenatural, ele se torna agnóstico. Tolkien continua longas conversas, irmãos. Essa é a vantagem da época em que a internet, a televisão e o cinema não ocupavam tanto do tempo das pessoas. Tolkien, C.S. Lewis e dezenas de outros literários se reuniam nos pubs para beber cerveja e discutir literatura. Ou seja, as pessoas massageavam o cérebro muito mais do que nós massageamos hoje. Hoje nós temos muita informação, mas não sei se nós temos tanta sabedoria e conhecimento, como às vezes as pessoas de 70, 80 anos atrás, 150 anos atrás tinham, com tão poucas distrações como nós temos hoje. Hoje nós temos uma sobrecarga de informação. E aí não sei se isso é realmente algo que seja bom em si. Então eles se reuniam e nessas reuniões, nessas conversas, ele começa a ter uma percepção inicial do cristianismo. Até agora, no caso dele, está batendo. Mas, por exemplo, não foi o meu caso, necessariamente. Por isso que eu digo, isso aqui não pode ser uma formulinha para tratar todo mundo. E aí ele melhora mais um pouquinho. Ele começa a ter interesse no cristianismo. Então, nas suas conversas, uma vez, inclusive, com o argumento de Tolkien, na melhor educação inglesa, né? Um gentleman, é que C.S. Lewis era inteligente demais para ser ateu. C.S. Lewis, você é inteligente demais para ser agnóstico. C.S. Lewis, você é inteligente demais para ter um conhecimento tão pequeno do cristianismo. Esses desafios, irmãos, realmente funcionaram com ele. De certa forma, ele não se sentiu ofendido. É porque há uma coisa mesmo, irmãos. Uma coisa é você se achar inteligente e ser vaidoso por causa disso. Outra coisa é você realmente ser humilde, porque sabe que tem gente muito mais inteligente que você e que o que você sabe por causa de outros que lhe ensinaram. Como diz o velho ditado, a altura que a pessoa tem é porque ela está apoiada no ombro de gigante. Então, C.S. Lewis não era nenhum falso modesto para dizer, que isso, Tolkien? Ele era um gênio. Ele era a maior autoridade da sua época em literatura inglesa. Ele era professor de Oxford, ou Cambridge. Agora fugiu na minha Oxford. Enfim, então, o elogio de Tolkien, ele entendeu. Se eu discordo do cristianismo, como que eu vou discordar
sem saber o que é o cristianismo. Então ele começou a investigar e o resto a gente já sabe, né? Como ele é história, porque ele vinha se converter. Então esse camarada aqui do nosso exemplo melhora um pouquinho mais. Ele começa a ter percepção dos fatos básicos do cristianismo. Ele começa a parar de ficar postando na internet frasezinha que tirou do site da Ateia. Ele começa a ver que a coisa não é bem assim. Ele não é mais um ateu todinho, um agnóstico todinho. Ele começa a ver assim, peraí, tem muita coisa errada com os cristãos, com os evangélicos, mas com o cristianismo em si, tem uma coisa aqui que faz sentido. Ele começa a compreender os fatos básicos do cristianismo. 5. Entendimento das implicações do evangelho. Nessa metade do caminho, estamos no menos 5, né? A coisa começa a ficar mais séria. Ele começa a compreender sobre condenação, sobre redenção. Ele começa a compreender quem ele é diante desse Deus que o cristianismo está afirmando. Agora, tudo isso ele está compreendendo como? Dificilmente, meus irmãos, ele vai tomar do nada. Por isso que o evangelismo aceita Jesus, ou deixe de ser infeliz, deixe de ser triste. Jesus vai resolver os seus problemas? Está longe disso aqui. Mesmo que isso aqui não seja uma verdade para qualquer pessoa, ele não está entendendo as implicações do evangelho. Então, muito difícil que vá acontecer ali uma verdadeira conversão. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, meus irmãos? Grande parte do evangelismo em massa que existe hoje, e às vezes até evangelismo pessoal, na verdade é o seguinte: joga-se uma rede de mosquiteiro, não é o de arrastão não, viu? Não é o malhador não. Meu sogro, quando eu cheguei em Boa Vista, tinha dezenas de malhadores, ele ficava o seu tempo livre todinho fora do trabalho, reparando o malhador, era o passatempo dele. O quintal era cheio de malhador. Todos ele reparava que quando ele ia pescar, rasgava, o jacaré rasgava, incrível que pareça, de vez em quando aparecia. Então o malhador, ele tem um quadrado aproximadamente o quê? De 10 por 10 centímetros assim? Aproximadamente. O problema é que as igrejas hoje querem pescar com tela de mosquiteiro. Com a malha que tem meio centímetro um quadrado. Aí quando traz a rede, que na verdade é a tela de mosquiteiro, vem peixe, vem. Mas vem vaso sanitário, garrafa PET, pneu velho. E aí traz tudo para dentro da igreja. E aí, quando consegue, coloca numa classe de novo convertido. Ou se não dá, começa a envolver aquela criatura nas atividades da igreja. Aí se essa pessoa tem uma aptidão para alguma coisa, dá logo um cargo, uma função, ocupa a pessoa. Qual é o fenômeno que isso tem produzido? Igrejas onde muita gente até se converte, irmãos. Eu não estou dizendo que eles não venham se converter. Mas eu cansei de conhecer gente que só veio a se converter depois até do batismo. Mas que tinha vergonha de voltar atrás e ser batizado de novo. De ser realmente batizado. Ora, porque se não houve conversão até o momento do batismo, o batismo não valeu de nada. Não foi batismo. Mas como ela foi ficando na igreja, tinha cargos, tinha funções, pronto. Bem, então há necessidade de ter entendimento das explicações do Evangelho. Vamos melhorar um pouquinho mais? Atitude positiva para com o Evangelho. Ele começa a ser atraído por aquilo que está ouvindo, o trabalho, obviamente, do Espírito Santo. E aí ele tem uma percepção da necessidade pessoal. Qual necessidade? Espiritual. Ele olha para o Evangelho na sua perfeição, contando que ele tenha sido propriamente pregado, né? E percebe, olha, esse sou eu. Eu preciso disso daí. Eu preciso de Deus, eu preciso de Cristo na minha vida. Então ele tem essa percepção da sua necessidade pessoal. Está quase lá. Ele recebe um desafio à salvação, que pode ser feito por outros, ou pode ser feito até por si mesmo. No sentido de que ele desafia suas próprias restrições a seguir a Jesus. E aí ele percebe que há condição dele mudar de vida. No caso,
dele se converter. Obviamente ele não conhece e não usa esse tipo de termo, mas dele seguir a Jesus. Ok. E aí no primeiro -1, agora, arrependimento e fé, que são, como nós já entendemos biblicamente, posterior à conversão. Aliás, desculpe, essa frase está errada. Anterior à conversão. Tem que ser reeditado aí depois. Muito bem, meus irmãos. Então, qual é o meu ponto aqui? Por que eu quis passar isso para vocês? Como eu disse, se você começar a procurar, estudar, se você colocar no Google, né? Treinamento sobre evangelismo, aula de evangelismo, você vai encontrar isso aqui. Eu fiz o teste. Eu achei 3 sites que continham essa escala com variações, certo? Eu também fiz a minha adaptação de algumas coisas. Por exemplo, eu que incluí essa palavra espiritual no número 3 aí, tá? Porque percepção da necessidade pessoal pode cair numa necessidade material, uma necessidade de saúde e tal. Então, para deixar bem específico, eu coloquei. Eu modifiquei um pouquinho, mas outras pessoas modificaram outras coisas, mas com certeza em algum lugar alguém pegou exatamente o que Engel quis dizer. Isso acontece, irmãos, em certo grau com as pessoas? Sim. O que você não pode é fazer uma colinha na mão e ficar assim, deixa eu ver aonde que essa pessoa está. Acho que ela é um -7, mas vamos ver. Ih, -9. Ixi, se ateu todinho é -10. Não dá. Não dá para você tratar as pessoas como coisas, como matemática, né? Porque cada pessoa tem o seu peculiar. Mas aí, como eu falei, meus irmãos, essa escala, ela progride para o depois da conversão, para o positivo, que também não é uma formulinha, mas pode nos alertar para que há, isso concordo, uma expectativa de crescimento. Cabra 10 anos da sua conversão, você vira para ele e diz assim, quantas pessoas você já evangelizou? Não é levou a Cristo, que isso é papel do Espírito. Quantas pessoas você já evangelizou? Aí ela começa a contar no dedo de uma mão, 10 anos de convertido, me perdoe, não houve crescimento espiritual. Houve frequência de igreja. Sério, meus irmãos, isso aqui é muito sério. Nós não estamos enchendo linguiça, preenchendo o tempo de EBD, não. Não, pastor, o pastor pegou qualquer coisinha aí porque estava esperando o material novo chegar. Não, irmãos. Eu poderia ter usado material novo sem você tê-lo na mão. Podia projetar, traz papel e caneta para anotar. Nós começamos o ano nisso aqui porque isso é uma necessidade, eu creio de qualquer, né? Mas da nossa igreja é. De falarmos sério sobre evangelismo. É uma maravilha você ficar dizendo assim, a minha igreja tem teologia, a minha igreja ensina isso, a minha igreja tem aquilo, Ótimo! Mas a sua igreja, que é você, eu estou obedecendo isso aqui? E se eu estiver, as pessoas que o Senhor me der a graça de alcançar, nós vamos experimentar, de certa forma, isso aqui. Primeiro, positivo, né? Estamos voltando agora na escala. Avaliação da decisão. Sim, eu concordo, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, meus irmãos, as pessoas tomam decisões. Você falou do evangelho direitinho, mas ela está passando um conflito pessoal tão grande que ela quer qualquer boia que jogue para ela. Exemplo, já contei essa história para vocês de uma irmã da nossa igreja, que agora não mora mais em Boa Vista, que chegou no lugar onde eu e Leila tínhamos um empreendimento, desesperada da vida. A Leila conversou com ela, orou com ela, falou de Cristo. Ele falou assim, inclusive, você vira aqui, tem um auditório do Instituto Evaldo Lodge, Evaldo Lodge aqui na Capitão Júlio Bezerra, nós nos reunimos ali, domingo, 18h30. Querem visitar? Eu moro em frente, literalmente, do outro lado da rua. Maravilha! E ela lá foi. Eu não me lembro bem, mas se não me engano, na primeira vez que ela foi, ela já tomou uma decisão pública. Levariam de 3 a 5 meses para ela realmente se converter. Então veja bem, meus irmãos, há 13 anos atrás, talvez eu não tenha sido tão
tão bíblico na minha oferta do evangelho e tudo mais, mas eu também não falei, siga Jesus que seus problemas acabaram. De jeito nenhum. Eu falei sobre fé e arrependimento e necessidade de se entregar a Cristo com compromisso. E ela foi à frente. Eu forneci elementos suficientes para que ela se convertesse. Mas, o que ela queria? Resolver os dilemas e problemas pessoais da sua vida. Então, a necessidade dessa avaliação da decisão é que muitas vezes as pessoas vão chegar e vão dizer-se convertidas e nem sempre estão. Outro exemplo, nós sempre temos uma conversa antes do batismo. Nas últimas experiências, eu me lembro de 1, 2, 3, 4 casos de pessoas que, conversando conosco, ou até hoje não foram batizadas, ou ficaram para a próxima oportunidade para serem batizados. Por quê? Simplesmente na conversa com a equipe ministerial, elas não manifestaram convicção de salvação. Como você vai ser batizado se você não tem certeza nem que é salvo? Não foi a palavra de Filipe ao eunuco etíope? O eunuco perguntou, eis aqui a água. Quem pede que eu seja batizado por imersão embaixo da água, direitinho como a Bíblia diz? O que Filipe responde? Convém, se você crê de todo coração. Como um bom judeu, meus irmãos, crer de todo coração significa sinceridade, não há nenhuma dúvida, eu tenho certeza. E ele respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pastor, mas podia ser uma resposta cultural. No primeiro século, depois de ter caminhado e ter ouvido a explanação, a exposição de Isaías e a história do Messias, tudo direitinho, eu tenho lá minhas dúvidas. Agora, essa análise exterior, né? A gente não está no coração do eunuco. O ponto aqui, meus irmãos, é que ele respondeu com convicção. Quando aqueles queridos irmãos não responderam, esperou-se um pouquinho. Que eu me lembre, apenas um desses casos ainda não foi batizado. E eu creio que logo, logo será. Há necessidade, meus irmãos, de nós ajudarmos as pessoas a que elas tenham convicção da sua salvação, porque isso é de foro íntimo. Isso é de foro pessoal. É dar os subsídios bíblicos para que a pessoa possa dizer, eu realmente sou salvo. Graças a Deus, claro. Pela graça de Deus, eu tenho convicção e certeza da minha salvação. E aí, na sequência, o número 2 diz, iniciação em uma igreja local. Sim, congregar. Isso está sendo um problema, meus irmãos, com algumas pessoas que eu tenho evangelizado. Teve uma pessoa que eu, inclusive, mandei uma mensagem bem forte. Eu falei assim, olha, esta é a última mensagem que eu vou lhe mandar. Eu estou há semanas combinando reencontros com essa pessoa, a presença dela no grupo de vida e a presença dela na igreja. Semanas. Ela me procurou. Sentamos na minha varanda, no mesmo lugar que eu sempre sento para evangelizar, tem a sala também. Tudo foi colocado conforme certinho. Quer dizer, há um ponto que você tem que chegar e questionar a pessoa, você realmente foi sério em relação àquilo que você quis dizer, quis fazer? Eu tenho outras pessoas que estão na mesma situação. Ou seja, há necessidade, meus irmãos, de que a conversão seja, inclusive, ratificada, confirmada, com o desejo de seguir aquilo que a palavra de Deus fala, que é também congregar. Isso vem como, irmãos? A gente impondo uma regrinha? Não, não, não. Isso é obra do Espírito. Quem ama Deus, ama a palavra de Deus, ama o povo de Deus. É impossível você separar essas três coisas. Eu amo a Deus, mas eu não suporto o crente que queira ficar sozinho em casa. Não, meu amigo. Tenho sérias dúvidas sobre a sua conversão. Os puritanos costumavam dizer o seguinte, quando perguntavam a eles, como é que você sabe se alguém é convertido de verdade? Ele fala, ué, ele começa a vir à igreja e ele continua vindo. Ele não está se referindo, meus irmãos, a prédio. Claro que não. Ele está se referindo, ele tem gosto, prazer pela comunhão dos santos. Ele tem prazer por ouvir a palavra de Deus. Ninguém precisa questionar se eu sou membro
da ABB. Não vou muito, mas eu tenho minha carteirinha, eu pago minha mensalidade porque eu não quero perder meu título. E aí, quando me convém, eu vou lá na ABB. Eu tenho um compromisso, de certa forma, com aquele clube. Aí a pessoa diz que tem compromisso com o corpo de Cristo e não frequenta nenhuma igreja local. Vamos olhar para a Bíblia. É assim que nós víamos? As pessoas estavam envolvidas em uma igreja local. Reuniam-se. Não havia instituição, não havia denominação. Concordo plenamente. Ninguém está falando de instituição, denominação, cargo na denominação. Nós estamos falando de em reunir com os irmãos, congregar. Então há necessidade de que isso seja uma evidência também de salvação na vida da pessoa, de crescimento e amadurecimento. Diga. Usa sempre o microfone, gente, senão o pessoal não vai poder ouvir sua pergunta. Apesar disso aí também ser uma evidência, mas o fato da pessoa vir para a igreja semana após semana, ano após ano, também não significa Verdade. que ela é convertida, né? Exatamente. O Tiago está destacando algo muito importante, que o convertido será levado pelo Espírito a ter o desejo de estar congregando. Até aí, ok. Mas o contrário também acontece. Gente que nunca se converteu, deseja congregar por religiosidade. Nós tratamos disso, não lembro exatamente quando foi na última EBD, no último culto, mas eu falei um pouco sobre isso. As pessoas que vão ficando, né? Como elas estão meio impermeáveis à mensagem que é pregada, ela não se afeta, então ela vai ficando, está ouvindo sobre convicção de pecado, sobre arrependimento, sobre salvação, e ela, amém. Perdida. Perdida da Silva. Mas está repetindo amém. É como perdão da comparação forte aqui, mas é como um tuberculoso numa palestra sobre tuberculose, dizendo assim, as pessoas precisam se cuidar. Entendeu? O que está sendo pregado é para todo mundo, mas é sobre a vida da pessoa, mas ela não percebe. E aí ela vai ficando. Eu acredito, meus irmãos, que a gente que consegue cauterizar sua consciência de tal maneira que consiga frequentar uma igreja bíblica, onde a palavra é pregada e não ser afetado por aquilo. O senso de religiosidade dessa pessoa é maior do que a capacidade dela de entender a verdade. Você perguntar? No microfone. Vou fazer um comentário que é obras aí, né? Eu sou uma pessoa boa, vou à igreja, então... Sim. Boa, mais ou menos isso. Pastor, o senhor tem certeza disso? Absoluta. Uma determinada igreja no Rio de Janeiro, um evento que teve lá, uma reunião que eu não lembro bem qual era, a criatura manifestou endemoniada lá, visitante. Beleza. Até aí, meus irmãos, nada de anormal. Endemoniado é coisa bíblica. Expulsa em nome de Jesus, atende a pessoa, explica a necessidade de salvação, porque diz a Bíblia que se aquela pessoa é liberta e não se converte, o estado dela depois pode vir a ser pior do que o estado anterior. Lembra da palavra de Jesus sobre isso? Que o demônio vai embora, depois volta e vê a casa limpa e desocupada. A pessoa não se converteu, não há habitação do Espírito. Ele vem e traz 7 espíritos piores. Lembra do texto? Pois é. Então até aí nenhuma novidade. Demoniado não é propriedade intelectual de igreja nenhuma, é coisa bíblica. Beleza? O problema é o que aconteceu na sequência nessa igreja. Diversas pessoas que iam orar pela endemoniada, ou endemoniado, não lembro bem, caíam endemoniados também. Sabe por quê? Gente antiga. Porque eles confundiram que gato que nasce em garagem é automóvel. Nasceram na igreja, foram criados na igreja. Viviam uma vida totalmente longe do evangelho. Às vezes, corretinha. Mas, meu irmão, Deus não tem compromisso com o ímpio. Mostre-me na Bíblia onde é que Deus tem compromisso com o ímpio. O que Jesus fala sobre os ímpios? Vocês são filhos de quem, irmãos? Estão com medo de falar? Filhos de quem? Satanás. Está lá, João capítulo 8.
Ele está falando com os líderes religiosos do seu tempo. Ele diz, vocês são filhos de Satanás. De Hitler ao ímpio mais bonzinho, filhos de Satanás. Até que encontrem o Evangelho. Então, há de se surpreender o que aconteceu nessa igreja? Não. Ímpios estavam lá travestidos de cristãos. Paz do Senhor, irmão. Graça e paz. Cantor cristão na mão, Bíblia na mão. Isso faz da pessoa um cristão, irmãos? Não. Não são hábitos, não são usos, não são costumes, não é membresia em igreja. Você precisa nascer de novo. Você vê, meu irmão, a urgência de um evangelismo claro para com as pessoas? Da nossa parte. E assim, há necessidade dessa pessoa ser incluída na igreja local. E aí, progredindo um pouco mais, você começa a ensiná-la as disciplinas espirituais, oração e palavra na rotina diária. Eu acredito que isso aqui também foi uma parte que eu dei uma alteração, não lembro exatamente o que era o original. O meu ponto aqui, meus irmãos, é que o cristão, o neo-convertido, o novo convertido, precisa aprender desde o começo. Que ele não tem que mudar a roupa dele, que ele não tem que cortar o cabelo comprido, né, e mandar tirar as tatuagens para ser crente. Ele tem que aprender a conhecer Cristo. E só há um jeito: relacionamento. Bíblia e oração é relacionamento com Deus. O problema é quando você tem uma pessoa que, pela graça de Deus, ainda alcançou o sinfrônio, mas não pratica isso aqui. Aí como é que ele vai ensinar para o novo convertido uma coisa que ele não pratica? Aí o que ele faz? Ele pula. Não fala. E aí o que ele faz? Ele está reproduzindo mais um cristão defeituoso. Mais um cristão deficitário. Porque ele não vai falar de uma coisa que ele não faz porque ele não quer ser hipócrita, né? Ele já é desobediente, mas ser hipócrita é um absurdo. Aí o que ele faz? Ele pula o assunto e mais um cristão entra para as fileiras que não lê a palavra, que não tem vida de oração. E é complicado. Ele continua, crescimento no entendimento da fé. Está aprofundando agora a questão de entendimento do que a palavra de Deus fala, da doutrina, né, do ensino bíblico. Está melhorando e começando a juntar os pontos, né, daquilo que fala na igreja. Ele estava meio que boiando em algumas mensagens, agora ele começa a entender melhor. Crescimento normal. Crescimento no caráter cristão. À medida que o tempo vai passando, há de se esperar transformação na vida da pessoa, que nada mais é que o processo de santificação. Outro problema no nosso meio, meus irmãos. Nós confundimos aprender cultura evangélica com processo de santificação. Então vamos lá. A criatura se converteu, ela chegou na igreja. Olha só que coisa interessante, né? Eu não estou dizendo, irmãos, que alguma dessas mudanças estéticas não sejam necessárias. Mas ela chegou na igreja, vamos supor, ela usava cabelão comprido, sei lá, roupa de metaleiro tinha um chifre postiço aqui sair da testa dele, que ele botou, sabe, que acaba bem satânico. Ele usava uma maquiagem meio andrógena, e se converteu, amém. Aí agora a gente faz um gospel makeover nele. Uma mudança zona evangélica. Corta o cabelo do bicho, tira a maquiagem de emo, andrógeno dele, pega o alicate para arrancar os chifrinhos da testa, pronto. Daqui a pouco ele entra de cabelinho militar, beleza e tal. Irmão fulano agora. Obra linda de Deus, a obra de Deus é linda na vida daquele que crê, né, irmãos? Aí tira foto do antes e depois. De novo. É por isso, irmãos, que às vezes tem algumas críticas a algumas igrejas. Eu não estou brincando. 5, 6 anos atrás, uma pessoa me confidenciou que na igreja que ele frequentou primeiro, depois ele saiu depois de 8 meses. Nos 8 meses que ele esteve lá, sabe o que ele fazia?
Ele estava economizando dinheiro para fazer tratamento a laser, para tirar as tatuagens, porque o pessoal da igreja falou que era coisa do diabo e que crente que é salvo de verdade não tem tatuagem. Eu não estou fazendo apologia à tatuagem. Essa semana eu fui tomar vacina de febre amarela. Teve que ter 3 seguranças me segurando por causa da agulha. Tô brincando, irmãos. Mas eu odeio agulha. Eu nunca faria uma tatuagem na minha vida. Eu tenho medo de agulha até de tricô. Eu nunca faria, irmãos, tatuagem na minha vida. Agora, um décimo de versículo bíblico que vai dizer que é pecado. Você quer fazer um tribal nas suas costas? Vai sofrer, amigo. O lado tem a ver com isso? Vai doer. Muito. Agora, se quer sofrer mesmo, eu falava na palma da mão. É a parte que tem maior número de terminações nervosas no corpo. Faz na palma da mão logo, para sofrer de verdade. Agora, a igreja, falar para a criatura economizar dinheiro, 8 meses. Pessoal que não tinha dinheiro para fazer um tratamento caríssimo. Graças a Deus, depois de 8 meses, ele foi tentar descobrir se isso era assim mesmo. E estava lá numa outra igreja, bem mais equilibrada, congregando. Novo, meus irmãos, meu ponto aqui. Mudanças exteriores não é santificação. Ah, pastor, mas ela chegou aqui, se converteu de mini saia, micro blusa, micro meia, micro tudo e vai ficar assim mesmo? A questão, meus irmãos, é que há uma diferença entre decência, senso comum, que a gente já vai ensinar uma moça, ou o mesmo rapaz que fica aqui com aquelas calças apertadas de sertanejo, né? Uma camisa aberta até aqui. Há uma coisa que você vai mostrar à pessoa, um senso lógico das coisas. Não tem nada a ver com confundir isso com santificação. O que é santificação, irmãos? Crescimento no caráter cristão. Isso a gente vai percebendo, irmãos, com o passar do tempo, e especialmente no aconselhamento do discipulado. Eu me lembro, meus irmãos, com uma pessoa que eu pude discipular, e ela tinha um problema sério de amar os filhos de maneira desequilibrada. Sério isso? Lá pelos 3, 4 meses de discipulado, esse assunto veio à baila. Aí tratamos aquilo, eu não estava sabendo de nada, eu não lembro exatamente do que. É aquela coisa, né, meus irmãos? Deus faz. A gente está achando que Deus está tratando uma coisa, aí depois, quando vai conversar com a pessoa, é outra completamente diferente. É mais ou menos quando eu ouço os relatos nos grupos de vida sobre a mensagem. Eu estou pregando sobre alhos e Deus está mudando bugalhos. Ele é Deus. Bem, no discipulado tratamos sobre uma coisa, na semana seguinte, ele entrou calado, tenso. E depois de conversarmos um pouco sobre aquilo que havia sido tratado da lição que ele ia preparar, aí começamos a parte do pessoal, do tratamento de verdade. Discipulado não é liçãozinha não, discipulado é falar sobre vida. E aí ele começou a vomitar. Como que por questões completamente absurdas e que especialmente as crianças não têm nada a ver uma coisa com a outra. Ele não apenas tratava, mas ele diz, no meu coração, eu amo fulano diferente da maneira como amo Beltrano. Meus irmãos, eu nunca vi um homem adulto, barbado, chorar tanto. Aquele dia ali, meus irmãos, foi algo tremendo demais a conta. Isso é santificação. É a pessoa encarar os seus demônios, no sentido pejorativo da palavra. Encarar as suas lutas e parar de ilustrar os seus troféus. Sou bom nisso, sou bom naquilo, graças a Deus. Tá, aonde são as áreas em que você não é bom? Porque na verdade você não é bom em área nenhuma. Naquela que você supostamente acha que é bom e já começou a ficar ruim e só se achar, é Cristo realizando sua obra na sua vida. A obra dele na sua vida. Mas quais são as áreas que ele ainda não tem conseguido lhe alcançar? Vamos tratar disso daí? E aí, meu irmão, naquele dia, houve
clara mudança na vida dessa pessoa. Por quê? Confrontado com a verdade da palavra, o espelho da palavra, ele viu: eu preciso cuidar dessa área da minha vida. Ele não teria cuidado se não fosse o Evangelho. Ele não teria resolvido isso daí. Muito bem. Descoberta e uso de dons e talentos. É claro, meus irmãos, como eu disse, aí não pode ser essa matemática absurda e mecânica, porque talvez isso comece lá já no começo, lá enquanto ele ainda está sendo iniciado na igreja local. E mesmo sem poder dar nome às coisas, ele já começa a manifestar dons e talentos e servir a Deus. Mas o esquema coloca numa ordem, mas que não é necessariamente assim. 7. Estilo de vida cristão. Bem, agora, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso aqui é que a pessoa chega a um certo platô em que sempre vão haver mudanças na nossa vida, mas há agora uma estabilidade. Ela não é mais aquele novo convertido instável, né? Que variava na sua vida, na sua obediência, no seu humor, a sua frequência na igreja, né? Como eu falei, já se comprova muita coisa, mas ele já vai tendo mais uma constante no seu estilo de vida. Lembrando, sim, maturidade, lembrando que, como eu disse, nenhum de nós aqui presentes, irmãos, mesmo com 300 anos de vida cristã, deixamos de ter áreas que precisamos de crescer, ok? A questão aqui é: você manifesta traços claros de infantilidade espiritual? Uma coisa está errada. O cara se converteu em 1915 e continua um menino espiritual? Uma coisa está muito, muito, muito errada nisso. Por exemplo, de novo, eu não vou perder uma oportunidade, irmãos, de bater na tecla. Cabra tem 15 anos de convertido, 20 anos de convertido, ainda não entendeu a sua função de evangelismo? Isso é imaturidade espiritual? Sim. Porque ninguém precisa, meus irmãos, ser extremamente profundo para pregar em Mateus 28, para que qualquer cristão de pouco tempo já saiba o que está incluído, função número 1 da nossa missão. Logo depois de glorificar a Deus, número 1 da nossa missão é proclamar o Evangelho, né? Então, é complicado, porque por isso eu estou dizendo, estilo de vida cristão. Tá, a gente analisa isso como? Porque ele canta? Porque ele prega? Ou porque ele está evidenciando o fruto do Espírito e realizando as obras de Deus que nós temos que fazer? Número 8. Mordomia dos recursos pessoais. Ele começa a ter desprendimento do seu tempo, dos seus bens, dos seus recursos para abençoar pessoas e a obra, né? Começa a ter uma vida outrocêntrica, não apenas uma vida egocêntrica. Muita gente fora da igreja pode manifestar a mesma coisa, com certeza absoluta. A diferença é que o cristão manifesta essa mordomia. Aliás, isso aqui vale até um parênteses. Manifesta, o que é mordomia, irmãos? Cuidado. A gente está acostumado com a palavra mordomia, já lembra de político, né? Ah, cheio de mordomia. Não. Mordomia vem de mordomo, é aquele que cuida de algo que não é seu. Então, a doutrina da mordomia cristã, meus irmãos, diz o quê? Quanto que é de Deus, irmãos? Mesmo? 100%. 100% dos meus bens, 100% do meu tempo, 100% dos meus talentos, 100% da minha vida. Mensagem do domingo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Com todo seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. 100%. Então, mordomia é como eu administro os 100% que eu estou usando, mas que são de Deus. Eu tenho 100% do meu tempo, mas ele pertence a Deus. Como é que eu estou usando? Eu jogo o tempo fora dos meus recursos, dos meus bens, da minha família. Então, mordomia é isso, irmão, só para quem não está acostumado com a palavra. Então, como é que eu tenho a mordomia, a administração, uma ótima palavra também, né? A gerência dos meus recursos pessoais? Ele vai amadurecendo isso também. Outro ponto que pode acontecer muito antes também, com certeza. 9. Se torna parte do processo de fazer outros discípulos. Eita, que aqui a coisa começa a degringolar. Lembra que eu falei, meus irmãos, contando a historinha até que eu já conhecia, mas a última vez que
ou a primeira vez que eu ouvi depois de muito tempo, e a última vez realmente que eu ouvi, foi numa viagem com o pastor Bartolomeu, que se todos os cristãos pelo menos seguissem um discipulado buscando levar o seu discípulo a esse número 9, e ele mesmo praticando, é claro, não teria um tremendo de um impacto? Lembra que eu falei? Então eu ganho o Adriano para Jesus em 2016, beleza? Entramos em 2017, né? Aí rompemos o ano novo, fizemos uma resolução de ano novo. Adriano, esse ano a gente vai fazer a mesma coisa, eu e você. Beleza? Estamos junto? Junto ministrado? Ótimo. Então vamos lá. Aí em 2017, eu ganho o Sinfrônio e o Adriano ganha o fulano. Ano passado eu era um só. Eu virei o ano, eu já era 2 com ele. No final do ano nós vamos ser quanto? 4. Eu sei de novo, irmãos, não dá para tratar as coisas com mera matemática. Esse não é o meu ponto. O meu ponto é 365 dias no ano e eu não ganho ninguém. Meu irmão, veja bem. É possível que você evangelize 12 pessoas. Uma média sofrível de uma pessoa por mês. Põe sofrível nisso. É possível que você evangelize 12 pessoas em 2017 e nenhuma se converta? É possível, mas não é provável. Você sabe a diferença entre possibilidade e probabilidade? A possibilidade é uma coisa bem fraquinha. A probabilidade é muito mais forte. É muito improvável que ao curso de 12 meses, 365 dias, 4 estações do ano, você evangelize, eu falei só 12 pessoas. Uma por mês, isso é uma média extremamente pequena, sofrível. E nenhuma dessas pessoas se converta. Ou seja, se eu não me engano, pela conta que alguém fez, nós temos 138 assentos. Foi isso, Rendel, que a gente fez aquele dia? Foi, né? 138, se eu não me engano, certinho. Dá para entender, meus irmãos, por que de uma aula dessa? Na minha lógica espiritual, nós não estamos fazendo o nosso trabalho como nossa igreja. Nós, eu, você, todos nós. Ah, pastor, mas a igreja tal está bombando. Se essa igreja estiver bombando, meus irmãos, através do evangelismo pessoal, amanhã eu colo com esse pastor e perguntar assim: o que foi que Deus lhe instruiu que você fizesse para despertar as pessoas para o evangelismo pessoal? Eu vou lá. Agora, se ela estiver bombando, fazendo eventão, fazendo grupão, eu não quero lá não. Porque, meus irmãos, um monte dessas pessoas, sinceramente, são atraídas pelo movimento, pelo fantástico. Não um programa, né? Aquilo que impressiona. São atraídos porque a igreja tem uma bruta de estrutura. Ah, pastor, mas depois eventualmente venha a se converter. Pode ser. Mas eu, pessoalmente, meus irmãos, prefiro ficar com o padrão bíblico. E aí está. Você discipula a pessoa e a torna parte do processo de fazer os discípulos. Você a ensina a evangelizar também. Simples, não tem muito mistério. Porque ele está agora fazendo compartilhamento efetivo da fé e da vida dele para com as outras pessoas. Ele pode, essa altura, inclusive, ajudar no som da igreja, pode ajudar, inclusive, essa altura a ser secretário da igreja. Isso não é o ponto. Todas essas situações ele pode estar fazendo, que bênção. Mas o bom aqui, meus irmãos, pelo menos desse gráfico, mesmo que não seja 100% um retrato da vida espiritual antes ou depois de conhecer a Jesus, a questão aqui é que a pessoa está chegando a um objetivo que é o compartilhamento da sua fé. Antes de nós continuarmos, meus irmãos, vocês precisam compreender, nós precisamos compreender que nós não estamos de maneira nenhuma desculpados como igreja em uma falha de uma determinada área por estar fazendo muito bem em alguma outra área.
Eu quero dizer isso aqui porque se na sua cabeça esse pensamento vem, o pastor só reclama. Nossa igreja tem conferência teológica. A nossa igreja tem conferência de sei lá o quê. Você já parou para pensar, meu irmão, sinceramente, que se você por acaso na sua consciência está trazendo essas questões, nessa conferência que você está se referindo, 10, 15 pessoas efetivamente trabalham, e lá no dia, claro, uma grande parte da igreja ajuda, numa comissão, numa outra coisa e tal, mas até chegar lá, 10, 15 pessoas passam meses trabalhando. Tem pessoal das inscrições, tem pessoal que providencia a livraria, tem pessoal que cuida das passagens, dos preletores e tal. Então, é uma maravilha nós temos as nossas conferências, uma bênção. Enquanto a igreja quiser que nós tenhamos, nós vamos ter. Mas não substitui, não usa, não funciona como desculpa. Não, pastor, mas nós temos o projeto Tito 2, nós temos isso, temos aquilo. Nada do que nós estejamos fazendo, meus irmãos, que sejam em si coisas boas, e são, pode servir de argumento diante de uma falha pessoal na área de evangelismo. Que nós, de tudo, saímos daqui com essa convicção. Eu não sei o que o pastor quer mais de mim, não falta um grupo de vida. Essa é a velha coisa, meus irmãos. O que tem a ver o tamanho da cutícula com o tamanho do sapato? Nada, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Você participa do grupo de vida, você participa da EBD, você trabalha em alguma área da igreja por razões diferentes, mas não essas que nós estamos vendo aqui. Para terminar da escala de Engel, vamos ver aqui mais detalhadamente por que, ou quais são os problemas, com essa escala. Primeiro, trata a igreja como um processo matemático e ou empresarial. É um tanto quanto complicado, porque assim, você pode tratar um cliente de uma maneira até mais metódica, como está aí, mas um discípulo não. Então, apesar de algumas noções interessantes para a gente conhecer, não pode ser de maneira nenhuma lidada dessa forma. Trata o evangelizado como um cliente sendo alcançado. Isso aí é também o cúmulo do cúmulo. Não pode ser feito assim. E, finalmente, desconsidera as individualidades de cada pessoa. Finalmente, não, tem mais um. Foi o que eu falei no meio do caminho. Né? Cada pessoa é diferente da outra. Nem todas têm um conhecimento completamente zero, né, do sobrenatural, ou até mesmo da Bíblia. Tem gente que conhece a Bíblia muito bem e continua descrente, continua incrédulo, continua ímpio, até que compreenda o Evangelho. E assim, Paulo era um exemplo desse, né? Tinha um profundo conhecimento bíblico, mas aí quando ele conhece o Evangelho, ele faz uma releitura do seu conhecimento bíblico. Pois bem, finalmente, agora sim, desconsidera a soberania da ação do Espírito Santo no processo bíblico de conversão. Quando a gente tira isso aí, meus irmãos, fica muito complicado, porque eu acabo querendo que as coisas funcionem de uma maneira metódica, de uma maneira científica, e o Espírito, cadê ele nesse negócio? Cadê a participação dele? Então, por que eu estou destacando isso aqui, meus irmãos? A escala de Engel, ela é amplamente usada pelos divulgadores de métodos e do movimento de crescimento de igreja. Foi por isso que eu quis abordar. Porque aqui e acolá, você vai, como eu disse, pegar um livro de um método desse, né? De um divulgador dessa ideia, e vai dizer assim, pastor, mas olha aqui, isso aqui é... Aí você já tem agora uma forma crítica de olhar aquilo lá e perceber, meus irmãos, que nem sempre funciona dessa maneira. E que você não pode, de novo, tratar as pessoas como robozinhos. Não pode tratar, meus irmãos, crescimento de igreja como uma receita de bolo. O que eu quero dizer? Vão ter igrejas que vão experimentar muitas vezes crescimento e não estão fazendo tudo certo, crescimento real, gente se convertendo. E não estão fazendo tudo certinho que nem receita de bolo.
E vão haver outras igrejas que estão fazendo o que tem que fazer e nem sempre vão experimentar o crescimento que gostariam de experimentar. Vou dar um exemplo da nossa. Estamos buscando, meus irmãos, seriedade com a palavra, tanto de forma congregacional como de forma pessoal, certo? Estamos procurando pureza doutrinária, a organização sempre baseada na palavra de Deus, nunca em dogmas ou tradições denominacionais. Tudo isso está certinho. Agora, vamos supor que a gente, inclusive, alcance aquilo que nós acabamos de tratar aqui. E depois de 4, 5, 6 domingos tratando sobre evangelismo, né, Deus faz uma obra tremenda no nosso meio e, no resto deste ano, toda a nossa igreja, ou 95%, são evangelistas pessoais. Amém? Maravilha, né? Isso significa automaticamente que cada um desses 95% vão ser instrumento para alcançar alguém? Não. Aí é que está, meus irmãos, a razão porque muita gente não anima com o discipulado, com o evangelismo. Se você fizer uma caixa de cupcake e sair pelas ruas vendendo, você pode não se tornar um magnata do cupcake, mas alguma coisa você vai vender. Você tem um senso de realização. É ou não é? Você saiu com 100 cupcakes e voltou com 30, você vendeu 70. A R$5, você saiu, tirou no dia R$270, tá bom. Ou R$360, 250. Né? Saiu de casa, fez um dinheiro, no dia seguinte, sai com mais e assim por diante. Você tem um senso de processo cumprido. E o evangelismo? Aí é que está, meus irmãos, a nossa análise equivocada. Vamos lá. Encontrei o Adriano, meu colega de trabalho. Aí lá nosso intervalo de almoço, horário de trabalho não é horário de evangelizar ninguém. No horário de almoço, a gente almoçou, a gente tem mais 1h30 aí, né? 2 horas de almoço, 1h30 para livre. E aí, Adriano, como é que estão as coisas? No meio do caminho, ele é meio sem sentido para a vida. Acho que eu estou com depressão. Então, no mínimo, não sei, acho que estou no emprego errado. Alguma coisa está errada com a minha vida. Ele, eu deixo falar. Aí eu começo a falar para ele sobre o que dá sentido para a minha vida. Que não é emprego, que não é família, que não é absolutamente nada. E aí ele ouve, e ele chora. É isso que eu estou precisando mesmo. Foi Deus que lhe mandou. Ele fala todas as coisas certas. Pois é, Adriano. Agora, eu fiz o que eu podia fazer, que era falar para você a realidade de que Cristo realmente muda o sentido da nossa vida. Mas a gente precisa fazer um compromisso com Ele. Esse compromisso é arrependimento dos nossos pecados e crer que Ele realmente é quem Ele... A gente já viu isso aqui, inclusive, domingos anteriores, né? Tal. Aí o Adriano diz assim, pois é, eu vou visitar a sua igreja. Não, eu não estou falando sobre visitar a minha igreja. Estou falando sobre hoje, aqui, ó, nosso local de trabalho, mas momento de almoço, intervalo. Você tomar um compromisso com Cristo. Preciso disso mesmo. Um dia, né? Quem nunca passou por essa situação, irmãos? Da pessoa quase repetir exatamente o que você falou para ela do evangelho e dizer assim, um dia essa decisão eu vou tomar, um dia eu vou estar contigo ali, ó, na igreja. Vai dar desculpas, né? Sou muito novo e tal. Aí quando você está comemorando 10 anos de empresa junto com o Adriano, ele continua falando a mesmíssima coisa. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Voltando para a história dos cupcakes, você acha que você não fez nada. Você acha que o seu trabalho foi inútil. Seu trabalho não foi inútil por diversas razões, mas vamos analisar algumas. Em primeiro lugar, ninguém anda com uma letra E de eleito na testa. Você não sabe quem Deus tem escolhido e quem Deus não tem escolhido. Então você prega para todos. Segunda questão. O evangelho, meus irmãos, quando ele é pregado,
ele tem 100% de sucesso. Como assim, pastor? Ele confirma a dureza de coração daquele que não quer a Cristo e alcança o coração daquele que o Senhor tem tocado. E esse papel é do Espírito, não é nosso. Então, meu irmão, eu fui mais bem sucedido naquele dia no horário de almoço da minha empresa com o Adriano do que quem vendeu 70 cupcakes quando saiu para a rua. Porque eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. E que, inclusive, posso ter continuado fazendo nos outros 10 anos que convivi com o Adriano. Uma das pessoas da nossa igreja hoje foram 7 anos de investimento. O problema é que a gente quer evangelismo micro-ondas. Enfiou no Adriano, 5 minutos, aí sai salvo. Evangelismo não funciona assim. E aí a gente acha que é um processo... as pessoas não querem Jesus não, pastor. Nem você queria, meu irmão. Nem você queria. Não se ache. Você era inimigo de Deus, inimigo da cruz. Não, pastor. Eu era uma pessoa muito boazinha. É o que você acha. Mas o que a Bíblia acha em Romanos capítulo 3 é que não há um justo, nem sequer um. Ninguém que busca Deus. Todos a uma se perderam. Veneno de víbora está em suas bocas. Aí você lê o resto do texto e você vai descobrir quem você realmente era, se por acaso você esqueceu. E cá está você. E lá está o seu nome no livro da vida. Aí eu pergunto, por que nós somos tão críticos e impacientes com as pessoas com as quais nós convivemos? Ou seja, meus irmãos, o processo de evangelismo sempre tem sucesso. Sabe quando que ele falha? Quando ele não acontece. O processo de evangelismo falha quando ele não acontece. Porque ele nem processo é. Quando o ano passa inteiro e eu não prego. Por isso que eu digo, meus irmãos, nós podemos estar fazendo o máximo que nós possamos, tudo certinho, diante da palavra, diante da doutrina, tentando ser uma igreja saudável, examinando no microscópio cada ação, a disciplina, o ensino, tudo. E nós podemos, inclusive, como eu falei, ter aqui um mover de Deus em 95% da nossa igreja. Assim, rapaz, não é que aquele negócio que eu vi na EBD é assim mesmo? Eu vou tomar aqui uma postura, uma resolução e eu vou fazer o que eu acabei de ouvir na EBD. Essa semana vai. E aí vai. Tendo fundo, ninguém se converte. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses e assim vai. O meu ponto aqui, meus irmãos, é que a gente pode fazer tudo certinho e ainda assim nenhuma única alma se converter. É possível, mas eu acho improvável. Aí eu faço a pergunta, meu irmão, para nós terminarmos aqui essa manhã já. Um dia nós estaremos diante do trono, do tribunal de Cristo, não do trono branco, que esse não é para nós. Não trono de condenação. Nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. O Bema, que em grego era o lugar onde os campeões eram recompensados, recebiam as coroas de louros. E a palavra de Deus fala claramente, meus irmãos, que literalmente, eu não acho que Jesus estava sendo metafórico, nenhum copo d'água que é dado passa desapercebido. Nos últimos anos, a irmã Lúcia tem coletado, não sei qual é o peso deste galardão, galardões por trazer copo d'água aqui para o púlpito, pelo qual sou muito grato. Mas será que nós vamos chegar diante de Deus e Senhor, vem aqui pegar minha recompensa? Aí Ele vai olhar para nós e dizer assim, pois é, você congregou 35 anos numa igreja local, 35 anos vezes 52 domingos, vezes 2 copos d'água. Ele mete a mão assim no bolso dos galardões e te dá assim umas pedrinhas.
Eu oro a Deus para que a irmã Lúcia ou qualquer outra pessoa na ausência dela nunca deixe de me trazer uma água aqui, porque expor a Bíblia durante cerca de 1 hora sem molhar a garganta, e eu geralmente esqueço de molhar a garganta, é muito complicado. Mas, meus irmãos, olha a diferença do outro exemplo. Você chega diante do tribunal de Cristo. Talvez você receba lá os seus copos d'água, as suas limpezas da igreja, e 7 em 7 semanas lá estava você ajudando na limpeza da igreja. E você recebe seu galardão também. Jesus falou, nem um copo d'água. Quanto mais 1 hora, 1 hora e meia de limpeza, né, do prédio. Só que aí você está ansioso para que ele chegue onde você realmente quer. E aí depois de lhe dar o que você merece por todos os copos d'água, por todas as limpezas de prédio, por todas as louças lavadas que você lavou para sua mãe, por todos os banheiros que você lavou, todas essas coisas extremamente difíceis na nossa vida. Aí ele se vira para a multidão à frente dele, de toda tribo, raça, língua, povo e nação, e diz assim, agora vamos para o que realmente interessa. Eu queria que levantasse a mão. Quantas pessoas estão aí nessa multidão por causa desse meu servo? Ele deu muita água. Ele lavou muito banheiro. Ele limpou as grades do ar-condicionado da igreja dele. Pregou, dirigiu louvor, construiu prédios. Mas agora essas mãos levantadas aqui são verdadeiras fortunas em galardão, diante de todas essas coisas pequenas que ele achou que estava fazendo tanto. Que ele achou que estava servindo tanto quando limpava o vaso da sua igreja. Aí eu pergunto, quantas mãos essas serão? Crie, igreja, uma santa ambição eterna. Os 60, 70, 80, 90 anos que vamos viver aqui não é nada diante da nossa verdadeira vida. Estamos guardando dinheiro, recursos no lugar errado. Você tem poupado, investido na eternidade? Evangelismo, missões, é investimento na eternidade, não apenas de quem vai ser salvo, mas na sua também. Que nós possamos, irmãos, dobrar os nossos joelhos, arrepender-nos se arrependimento for necessário, mas também clamarmos, Senhor, eu quero ver uma multidão de mãos levantadas. Eu quero ser, pela Tua graça, instrumento para alcançar muita gente. Eu compreendo que isso é a Tua obra, é a parte do Teu Espírito, mas ela não deixará de acontecer por minha culpa. Vamos colocar de pé, meus irmãos? Vamos orar? Queria que você fechasse seus olhos por 1 minuto e tivesse a sua oração pessoal. Feche seus olhos. Diante daquilo que nós ouvimos, coloque-se diante do Senhor. Deus querido, tudo aquilo que a Tua palavra nos fala e nos exige obediência ao Teu senhorio,
é uma luta para a nossa carne. E cumprirmos, ó Deus, a nossa tarefa, e cumprirmos, ó Deus, o teu mandato não é diferente. E nós, ó Deus, nos entristecemos e nos envergonhamos de quantas vezes a carne tem tido a primazia. Não apenas nesta, mas em o zelo da oração, o zelo com a tua palavra, o zelo agora com a proclamação da salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a nós compreendermos. Ajuda-nos, ó Deus, a nós obedecermos. Ajuda-nos a nos submetermos. Que nós possamos, ó Deus, ver um grande despertamento neste ano. Igrejas têm colocado slogans de marketing para cada novo ano. O ano da vitória, o ano da prosperidade, o ano da restauração e assim vai. Que todo ano para nós, ó Deus, seja ano de proclamação. Ano, ó Deus, de nós fazermos, tomarmos, ó Deus, uma atitude que reflita a graça com a qual nós fomos alcançados no Evangelho. Nós agradecemos, ó Deus, pela tua palavra nesta manhã. Em o nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.